Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, nosso amigo Ronaldo, seja bem-vindo, Ronaldo, para que a gente possa conversar sobre as relações de poder no Império Romano. A história do Império Romano, né, a cidade de Roma, fundada lá por volta dos anos 750 a.C., a sua origem mítica, a sua origem histórica. Essa história de Roma ela é dividida em três períodos. O primeiro dele é a monarquia, que vai ali do ano de 753 a.C. ao ano de 509. Daí, a partir do ano de 509, nós vamos ter a instituição da República Romana, que se estende até o ano de 27 a.C., e aí, a partir do ano de 27 a.C. até 476, que é o ano da queda do Império Romano, nós temos um período conhecido como Império Romano propriamente dito. Dentro dessa história de Roma, nós vamos ter as instituições, assim como nós temos as instituições no nosso dia a dia. E essas instituições, como por exemplo o Senado, a Assembleia Curial, a Assembleia Centurial, ela vai estabelecer relações de poder dentro dela e entre as camadas que compõem a sociedade. E são essas relações de poder que nós vamos aprender juntos, conversando, lendo os nossos textos. E é o convite que eu faço a você. Vamos olhar o nosso objetivo, né? Compreender e contextualizar as relações de poder no Império Romano. Então, é isso que a gente vai conversar sobre hoje, não é? Olha só, pessoal, quando você vê essa imagem, né, o que vem à sua mente? Esse famoso anfiteatro, olha, né, já dei um spoiler, um anfiteatro, né? Ele se tornou um importante símbolo do Império de Roma, né? Aberto à visitação pública nos dias de hoje. Entretanto, Roma nem sempre foi um império como nós conversamos, né, um pouquinho antes. Nós temos aí a divisão entre monarquia, república, e a partir do ano 27 a.C. a gente utiliza a nomenclatura império, né? Que esse império vai começar no ano de 27 a.C. e se estende até o ano de 476 com a deposição do último imperador romano e o fim desse império, né? E aqui o anfiteatro Flaviano, mais conhecido como Coliseu, né? Foi construído ali por volta do ano 70 depois de Cristo, né? Nos governos dos imperadores Vespasiano e Tito. E foi dentro do Coliseu, desse anfiteatro, que ocorriam aí os espetáculos públicos, né? As lutas dos gladiadores, corridas de biga, os cristãos contra os leões, que é a chamada política do pão e circo, né? Quando o governo oferecia entretenimento e comida para a população para desviar a atenção dos assuntos, dos problemas sociais que acometiam o Império Romano, né? E o exército romano se torna um símbolo de poder. Esse exército bem treinado, bem equipado, ele vai se tornar um símbolo de poder e tanto a república, mas principalmente o império, assenta o apoio político dentro desse exército, não é mesmo? Com a figura dos generais do exército que apoiam, né, os imperadores. Então ele foi se construindo, esse exército foi se constituindo ao longo das guerras que o Império Romano enfrentavam, né? E quando ele ia conquistando outras regiões, né? Então as guerras púnicas é um marco importante na efetivação desse exército, as guerras púnicas contra os cartagineses, contra Cartago, que vai fortalecer esse exército. Na sequência vão conquistar outros territórios, né, os atuais territórios da França, da Bélgica e parte da Alemanha, chegando até o Oriente, né? Então vejam aqui, ó, no mapa a extensão e as conquistas do Império Romano, né? Aqui, ó, toda a região, né, praticamente toda a região da Península Ibérica, aqui está Portugal, aqui está Espanha, a Europa, né, ocidental, França, né, a Alemanha, vem aqui, né, a Península Itálica, Roma, as ilhas aqui, norte da África, vejam essa região norte da África, chegando aqui até a região do Oriente Médio, né, parte da Ásia, conquistando o Império Grego e chegando ali em Jerusalém, Israel.
Então, as conquistas romanas no século I. E, pessoal, dando spoiler para vocês, isso vai aumentar, né? Por volta do ano 120 a.C., ou seja, 120 depois de Cristo, né, o Império Romano vai atingir a sua máxima extensão, com mais regiões do norte da África e ainda mais para o Oriente, né? E esse exército ele vai se fortalecer principalmente ali após as reformas do general Sila, né, por volta do ano 111 a.C. Então esse exército ele não era permanente, ele só era chamado na época de guerra e não existia uma dedicação integral aos soldados. Com o aumento das conquistas e as guerras cada vez mais longe e distante de Roma, vai levar a uma profissionalização desse exército. Então, né, tomando como base o mapa anterior, esse exército ele não está só em Roma, só na Península Itálica, ele precisa de um exército lá em Jerusalém. Então houve a necessidade de profissionalização de um exército, deixando, né, essa ideia de não ser um exército permanente, passando a ser um exército permanente, né? E essas guerras de conquistas provocaram o fortalecimento dos generais que passaram a disputar o poder. Em 27 a.C., após um longo período de conflitos entre os generais romanos, Otávio Augusto foi proclamado imperador, pondo fim ao período da República e inaugurando o período que propriamente a gente chama de Império Romano. E aqui, olha só, durante o Império Romano, o poder ele foi centralizado na figura do imperador romano, né? Uma das principais características dessa fase final do Império Romano. E é claro que essa centralização do poder nas mãos do imperador vai gerar disputa de poder, de grupos que apoiavam um general, grupos que apoiavam outro general, que queriam chegar, né, ao cargo de imperador. O Senado ele foi conservado, né, mas a instituição mais importante passa a ser o exército, que serve como base de sustentação desse império ao apoiar o general ou a derrubar o general, o imperador, né, quando o exército era contrário a esse imperador, né? E a maior parte desses imperadores eram aclamados entre os mais prestigiados chefes militares, né? E aqui a estátua de Otávio Augusto, que hoje está no Museu do Vaticano, né? O Vaticano que é um estado independente dentro de Roma, que é a capital da Itália. Então aqui, ó, reflexos na cidade de Roma, essa maquete da reconstrução da cidade de Roma, né? Então a cidade de Roma passa a ter milhares de habitantes, né? Ela vai se tornar uma cidade eclética, ou seja, né, com os povos de diferentes lugares que, né, vêm ali, os comerciantes, passam a morar em Roma, cosmopolita, e também vai ter a modernização de Roma, a construção de pontes, de aquedutos que eram necessários, né, para o abastecimento de água, para a agricultura e outras questões também em Roma, né? A criação de teatros, anfiteatros, palácios, templos, né? Era comum que o imperador, quando conquistava um território, mandava erguer um templo em homenagem a determinado deus, como uma forma de homenagear esse Deus, né? E marcar também as suas conquistas, né? E o Coliseu, que abriu a nossa aula, né? Aquela casa de espetáculos, ele foi construído neste período. E a paz romana, né? Esse período chamado de Pax Romana, ou a paz romana, que é um período de estabilidade, né, marcado pelo desenvolvimento político, econômico, né, do império e a ausência de grandes guerras. Então, ao longo da sua história, né, principalmente a gente viu ali com as guerras púnicas contra os cartagineses, a gente viu outras guerras, né, o Império Romano passou por um período muito forte de guerras, de conquistas, de expansão. Então a Pax Romana é um período, né, de cerca de 200 anos que nós vamos ter a ausência de grandes guerras. Para saber mais sobre a Pax Romana, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai poder aí assistir alguns vídeos, né, sobre a Pax Romana e entender esse período de relativa paz, não que não houveram guerras, né, mas não eram conflitos tão grandes como em outros momentos o Império Romano se envolveu.
E eu tenho aqui uma atividade, olha só, né? A Pax Romana, escrito com X mesmo, pessoal, é o nome que se dá a um período da história romana marcada por uma aparente paz e por uma prosperidade econômica considerável, que fortaleceu o poder de Roma sobre as suas províncias, sobretudo as mais distantes. Como Roma consolidou por cerca de 200 anos esse período de relativa paz? Responda a atividade e a gente faz a correção juntos. Pessoal, vamos corrigir, né? Como Roma consolidou por cerca de 200 anos esse período de relativa paz, né? Então ali, ó, as principais preocupações da Pax Romana era, de fato, afastar a ameaça de rebeliões provinciais no império tão grande, né? E, ao mesmo tempo, manter essas regiões economicamente produtivas. Assim, uma dessas ferramentas utilizadas por Roma foi promover a aculturação desses locais, né? Também conhecida como romanização, né? Impor a cultura romana, aculturar esses povos frente à cultura romana. E olha aqui, né, os romanos e os bárbaros, eu uso essa expressão bárbara entre aspas, né, porque a gente precisa pensar no significado, né. A palavra bárbara, né, muitas vezes tem uma conotação negativa. Quando os romanos chamavam os povos de bárbaro, eles também queriam colocar essa conotação negativa na palavra. Embora bárbaros são aqueles que não eram, né, considerados cidadãos romanos. Então, olha só, né, ao chamar os outros povos de bárbaros, os romanos se consideravam superiores a esses povos, assim como o grego fazia, né? Embora essa expressão, né, ela era utilizada para marcar uma oposição, sugerindo uma separação, ela mostra uma realidade mais complexa, né? Uma segregação desses povos que são os chamados povos bárbaros, né? Do século I ao século V, romano e germânicos, que ocupavam a região onde hoje é a Alemanha, mantiveram contatos frequentes e os germânicos eram tidos como bárbaros, né? Inclusive chegaram a se instalar pacificamente no interior do território e a integrar o exército romano, né? E aqui o momento geek, né, pessoal? A série Bárbaros retrata a luta, né, dos povos germânicos contra o domínio dos romanos.
Verifique a classificação indicativa da série, se você pode assistir, converse com os seus responsáveis e fica uma indicação aí, né? E um dos personagens principais da série, que é um dos personagens que eu mais gosto, né? Arminius, ele é de origem germânica, de uma tribo germânica, que foi educado em Roma e se tornou um soldado romano. Esse processo de aculturação que a gente viu, né? Ele é de origem germânica, mas ele estudou e se formou em Roma, não é? Então fica aí a dica da série para que vocês possam assistir, né? Então, esse termo bárbaro, no início, utilizado para os povos estrangeiros, porque eles não tinham a cultura romana, eles não faziam parte dos hábitos romanos, nem do idioma, então eles eram tidos como bárbaro, né? E, posteriormente, ela vai se tornar uma expressão de selvageria, né, e crueldade, ou até mesmo essa falta de civilização. E nessa visão romana, como a gente viu, né, eles tratavam os bárbaros de uma forma pejorativa, que deveriam ser civilizados segundo a cultura romana, um processo de imposição cultural que muitas vezes a gente ainda percebe nos dias de hoje, e é algo que a gente deve evitar, não é mesmo? De julgar a cultura do outro a partir da nossa cultura. A gente tem que entender a cultura do outro e respeitá-la. Você pode até mesmo não concordar com essa cultura, mas o fato dela ser diferente da nossa não faz dela uma cultura maior ou menor, não é? Bacana a gente pensar sobre isso, pessoal. No ano de 212, né, o imperador Caracalla permitiu que todo homem livre que vivesse na extensão do Império Romano também fosse considerado cidadão romano, trazendo aí, né, esse processo de trazer essas pessoas, de romanizar essas pessoas, torná-las romanas, não é mesmo? E olha só, e essa estratégia de romanizar os estrangeiros, conceder a cidadania, foi uma forma encontrada para controlar um império tão grande, gente. Olha ali na foto, né, a evolução dos domínios do Império Romano. Então percebam, né? Praticamente toda a Europa continental, chegando ali na fronteira com a Alemanha, parte do Reino Unido, norte da África, Egito, Jerusalém, parte da Ásia, Oriente Médio, tudo isso pertencente ao Império Romano, né? Então vai ser necessário trazer essa população, fazendo com que ela se sinta pertencente ao Império Romano. A construção de estradas ligando aí, né, as várias partes de Roma a Roma, por isso que tem uma expressão que diz que todas as estradas levam a Roma, não é mesmo? Que ela é a capital do Império. E além, né, da questão comercial das estradas, para que pudesse também o exército se locomover mais rapidamente em caso de necessidade, né? E o cristianismo. Então, quando a gente fala do Império Romano, a gente sempre usa ali, né? 27 a.C. começou o Império, terminou no ano de 476. Então, o cristianismo vai surgir no Império Romano, a figura de Jesus Cristo, para aqueles que acreditam, né, o povo cristão que acredita na figura de Jesus Cristo, ele vai nascer no Império Romano, ele vai viver no Império Romano, não é? E esse cristianismo, ele começa a se expandir, principalmente entre a população mais pobre de Roma. Ele começa a se expandir na população mais pobre, porque era uma religião que prega, inclusive nos dias de hoje, a humildade, que prometia a vida eterna, né? Que as pessoas iam para o céu, que não haveria a presença, né, daquelas pessoas que todo o tempo passavam a controlar os plebeus. Então, dentro da população mais pobre, o cristianismo vai ficando cada vez mais frequente. E isso também vai ter a perseguição, né, dos cristãos nos espetáculos públicos, jogado aos leões. No ano de 313, o imperador Constantino, esse que está nesse mosaico aqui, ele concedeu liberdade de culto. Então, os cristãos vão poder fazer o seu culto. Ele percebeu que era uma religião que estava se expandindo na população mais pobre, que permitir a liberdade de culto em um momento em que o império já apresentava sinais de crise, era uma tentativa de sustentar o império, né? Anos depois, o cristianismo vai se tornar
religião oficial do Império Romano, em uma das últimas tentativas de manter a unidade do Império Romano antes da sua queda no ano de 476, né? O romano e os bárbaros, então ali os povos, né? Os reinos formados após o fim do Império Romano, dessa divisão que nós vamos ter, né? O Império Romano vai cair no ano de 476 e esses antigos domínios romanos foram divididos, né, em vários povos, Reino Franco, Visigodo, Suevo, né, os ostrogodos. Então percebam ali essa divisão do Império Romano pós a sua queda no ano de 476. E aqui eu tenho uma atividade, né? Ao observar a imagem do imperador Constantino, responda: há alguma representação religiosa? Faltou um H aqui nesse A, né? Há alguma representação religiosa? Qual a relação do imperador com o catolicismo? Responda a atividade e a gente já faz a correção juntos. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Há alguma representação religiosa nessa imagem? Qual a relação do imperador com o catolicismo, né? Então a gente percebe, por exemplo, né, a utilização em sua coroa de uma cruz, que é a representação do cristianismo, né? Com o Edito de Milão, ali no ano de 313, o cristianismo, o Constantino acabou com a perseguição romana aos cristãos, né? Deu a liberdade de culto e, posteriormente, o cristianismo vai se tornar religião oficial do Império Romano, né? Constantino se converte ao cristianismo, né? O primeiro imperador cristão católico do Império Romano. Pessoal, quanta coisa, né? Falamos sobre o exército romano, as relações de poder que existiam dentro desse exército, o contato entre os povos romanos e não romanos, a quem eles chamavam de bárbaros pelo fato de não serem romanos, e a presença, né, o surgimento, o crescimento do cristianismo dentro do Império Romano. Aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a tua presença, Ronaldo. Muito obrigado, nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.